muitas carreiras vão sumir por conta da IA, assim como foi quando implementaram os bancos de dados. Para bancos foi uma mudança muito grande, só que agora essa mudança vai ser espalhada em todos os setores, todos os processos. Eu sou muito da máxima que não tem tarefa pequena o suficiente que a IA não possa gerar valor. Tem um desafio grande que é como gerar resultado com a IA, né? Muita gente fazendo muita coisa, mas realmente isso está transformando os teus processos ou melhorando aquilo que tu faz. O cara sabe desenvolver, o cara sabe resolver problemas de rede, mas nunca é ensinado como fazer com que as coisas que tu sabe fazer gerem resultado. Cada vez mais isso está ficando evidente que a gente vai precisar muito mais de gente de negócio, porque a tecnologia está sendo simplificada. Tu é um cara que sabe fazer código, mas tu vai trabalhar para algum negócio. A geração do teu código cada vez vai ser menos relevante. Exato. Vai ser mais relevante a diferença que tu vai fazer no negócio que tu está trabalhando. A tecnologia, ela é sempre o meio. O fim é o resultado que a gente gera com ela. Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsightCast, o podcast da Aico. Aqui a gente fala sobre tecnologia, sobre inovação, sobre cases práticos, sobre coisas que funcionam e aquilo também que não funciona. Então, a verdade nua e crua. E hoje estou com um convidado especial, Patrick Rosa, Head de Tecnologia e Eficiência Operacional do Grupo Litoral. Patrick, primeiro queria te agradecer por topar, bater um papo aqui com a gente. O objetivo do InsightCast é levar para quem está assistindo, escutando a gente, um pouco de cases práticos, um pouco do dia a dia mesmo da tecnologia. O seu cargo aqui já tem uma pegada legal do que a gente está buscando, porque não é só tecnologia, e sim também eficiência operacional. É uma das coisas que a gente acredita muito do poder transformador da tecnologia. Então, acho que a gente tem bastante assunto legal para falar um pouco hoje aqui, compartilhar conteúdo. Mas antes, queria que você se apresentasse. A gente já tem um item diferente aqui hoje no nosso podcast. Patrick Gaúcho está está patriado no Espírito Santo há quase um ano. Então, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do Patrick, um pouquinho do Grupo Litoral e te agradecer por ter topado bater esse papo com a gente. Legal, Guilherme. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Então, eu me chamo Patrick, sou Head de Tecnologia e Eficiência Operacional do grupo. E venho lá do sul, né, com meus trejeitos, né, gaúcho, gosto de tomar um chimarrão, te ofereço aqui uma cuia agora para conhecer as nossas tradições também. E tem a regra, como é que é a regra? Tem duas regras, né, isso é importante deixar claro, tomar até roncar, então até vai roncar. Tomar a água inteira que tá aí dentro e não tocar na bomba. Cara, não tocar na bomba. É regra de lei lá no Rio Grande do Sul, então Entendi. Seguir as duas regras tá tudo bem. Então, não, tem que tomar até roncar. A hora que fizer o barulhinho, aí para e não pode tocar na bomba. Isso. Tem a terceira regra, mas quando finalizar, tu não quer mais tomar, tu diz agradeço e aí não precisa, a gente não te dá mais o chimarrão. Se falar agradeço... obrigado, não quero... Aí fica como acabou. Acabou. É igual o do churrasco lá no rodízio, que você bota o negócio virado pra cima ali que você não quer mais. Isso, exatamente. Então, hoje o episódio já vai começar diferente. Então, a gente já vai conhecer um pouco do chimarrão, conhecer um pouco da tradição gaúcha e vai ser na vera. Então, ó, já ia botar a mão na bomba, tá vendo? Já ia dar ruim. Então, vamos lá, hein? Mas tem que tomar direto ou roncou? Não, aí não vai pode tomando, tomar. vai tomando. Então que nem o café. Boa, então tá bom. Enquanto tu degusta aí nossas maravilhas do sul, vou comentar um pouquinho sobre... Gostei. Eu vi cara de choro, mas tá tudo bem. Não, foi só a primeira impressão, mas eu gostei. Rapaz, interessante. Eu sei que o chimarrão como um todo são várias ervas, mas é a primeira vez que eu tomo. Eu tive no sul algumas vezes e eu não consegui ter a oportunidade de tomar, mas me veio uma memória muito afetiva porque veio um pouco do sabor de chamate. Eu sei que tem outras coisas, mas aí me trouxe muito as memórias da infância, na casa da minha avó no interior, que aí ela sempre tinha uma garrafa de café, tinha garrafa de mate, a garrafa de leite, enfim. Então me veio uma memória afetiva legal, gostei. Que legal. Aproveitar, né, que estamos tomando chimarrão e falar pro pessoal do sul lá nos patrocinar com erva, né? Boa. Ervamate Chimango, Ervamate Schneider, aí aproveita e patrocina nós. Já vamos marcar eles lá depois em Minas, para poder a gente conseguir um patrocínio da erva do chimarrão, hein? Isso aí. Então, eu vou contar um pouquinho sobre o grupo, né? Nós somos compostos por algumas empresas. O grupo
Ele começou pela Litoral Têxtil, que é uma Uhum. empresa de tecidos, que faz importação da China e distribuição no Brasil. E também temos a Fotos Distribuidora Solar, que faz a importação de todo o equipamento que compõe a geração de energia solar residencial ou em usinas. Legal. E o grupo hoje, ele trabalha basicamente com isso, né? Compra, importa, distribui. E dentro desses desafios, aí tem várias características que são diferentes entre as duas empresas, que também geram um pouco mais de complexidade para a área de tecnologia. Aí também falando muito sobre a questão da eficiência, porque como tu traz eficiência para processos diferentes? Então, é um pouco dos desafios que nós temos na área de tecnologia, além de outras coisas culturais também, Sim. né? Como o Espírito Santo é uma região muito forte nas suas características, Sim, né? sim. E a gente fala que a gente é bairrista aqui, né? Muito fechado e bairrista. Bem parecido com os gaúchos, inclusive. E como é que a gente faz para trazer novos insights com relação a oportunidades de melhorar a eficiência operacional das duas empresas do grupo? Então, é um pouquinho dos desafios que nós temos lá na área de tecnologia e de eficiência. Legal, legal. E o grupo como um todo é um grupo familiar, né? Que eu acho que é legal falar um pouco sobre o grupo. Nasceu com a frente de têxtil, né? Importação e distribuição. E hoje está num processo já da segunda geração, né? Então, o pai fundador, hoje já está à frente os filhos ali. E a área de solar, né, que é a Fotos, é uma área relativamente nova, que foi uma mudança completamente do perfil do negócio, né? Perfeito. Era um negócio extremamente tradicional e hoje a área de solar, né, a Fotos ali, ela já tem uma relevância grande no faturamento. Eu não sei como é que é essa distribuição hoje, mas eu sei que foi uma área que cresceu muito rápido, a gente pôde acompanhar um pouco e foi um projeto que nasceu e depois ele foi tomando corpo e hoje é um dos grandes negócios do grupo, né? Sem dúvida. A Fotos de Energia existe há 7 anos, completou há pouco tempo, recentemente, e hoje ela já fatura mais de 1 bilhão. Então, é um case de muito sucesso, né? A gente fala muito sobre isso no grupo de gestores da empresa, o quão bonito é essa trajetória. Então, a gente faz muito esforço como grupo para fazer com que cada vez mais a gente cresça e impulsione essa energia sustentável no Brasil e cada vez mais sendo propositivos ao negócio, cada um com as suas expertises, né? Nós da área de tecnologia e eficiência, sempre pensando em como gerar mais negócio para as áreas que são mais envolvidas realmente nesses 3 pontos, né? A compra, a importação e a distribuição. Você me arrumou um problema, tá? Que agora eu vou virar um consumidor de chimarrão. Realmente gostei de chimarrão, então... Tô convertendo, pessoal. Uhum. É uma missão do gaúcho. A gente aqui convertendo você com a muqueca, né? E você convertendo a gente com o chimarrão. Mas realmente é muito bom. É muito bom. Eu morei 16 anos na Bahia e olha, a competição é acirrada entre as muquecas aí. Esse tema aí a gente evita falar sobre ele. Mas aproveitando que hoje o episódio ele tá diferente, a gente tá tomando chimarrão, a gente tá experimentando. O Fábio, que é o nosso diretor comercial, é baiano. E existe que fique registrado, porque ele fala que é de Salvador, mas na verdade ele é de Jequié. Então, é uma discussão, eu falei com ele ontem que a gente vai ter 70 anos e vai estar falando a mesma coisa. Eu falo que ele é de Jequié, ele fala que é de Salvador. Mas a gente tem um assunto polêmico aqui, que é a muqueca, porque na verdade, muqueca é capixaba e a baiana é peixada. Me desculpem os baianos, eu amo os baianos, amo a Bahia, mas muqueca mesmo, é muqueca capixaba. E aí você que é neutro nesse território, você conhece momento polêmica, então agora a hora da polêmica. Você que morou na Bahia, você que agora está morando no Espírito Santo, eu vou me arrepender dessa pergunta, mas eu vou ter que fazer, e seja honesto. Barbaridade. Aí ó. Vai botar o gaúcho maus lençóis. Não, hoje é assim, uma. A vantagem é que todo mundo é capixaba, mas a sua resposta ela tem que ser soberana, porque você provou dos dois. Qual que é a melhor? É capixaba ou é a baiana? Difícil a resposta. Sendo bem honesto, no dia a dia eu prefiro a capixaba. Tirando a muqueca de banana, que pra mim parece que sobrou banana e botaram em qualquer coisa aqui no estado, né? Mas é verdade, nem todo mundo gosta ou conhece a muqueca de banana. Não, isso aí pra mim não deu muita match, liga, não. Mas a muqueca baiana, o dendê, ela é forte, né? É forte, Depende da situação, acho que... Mas eu
pessoalmente, assim, eu comeria mais vezes a moqueca capixaba por ser um pouco mais leve. Exato. E o sabor é diferente também. Acho que... Fábio, fique registrado, né? Então, moqueca capixaba, não é baiana. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que são características diferentes, né? A moqueca capixaba, ela tende a ser mais leve, ela basicamente é só tempero e peixe, e aí depois, ela te dá uma saciedade mais rápida ali, e você volta a ficar com fome mais rápido também, né? A moqueca baiana, de fato, ela tem mais tempero, são experiências diferentes, né? Brincadeiras à parte, mas são experiências diferentes. Eu, particularmente, prefiro também a capixaba, né? E não dá para jogar contra, mas são características diferentes. Mas que a gente tem um problema agora com o chimarrão, tem, viu? Isso aqui, realmente... Isso é difícil de competir com os gaúchos. Achar uma coisa parecida é difícil. Não tem. E aqui é café, né? A gente toma café o dia inteiro, então realmente é diferente, assim. Bom, queria aproveitar o gancho aqui, cara. Eu achei muito legal, assim, o tema tecnologia, mas ao mesmo tempo eficiência operacional debaixo do mesmo guarda-chuva. Porque, honestamente, eu acho que eu não tinha visto isso ainda em lugar nenhum. A cadeira de tecnologia também falar de eficiência operacional. E eu acho que isso é um tema legal da gente falar, porque de fato, eu acredito muito no poder que a tecnologia tem de transformar negócio. E aí eu já falei em alguns episódios aqui um pouco da característica do gestor mais tradicional, né? Que é aquele cara que está desconectado do negócio, que ele está muito focado em sustentação. O negócio dele é garantir que não tenha problema para ninguém lembrar dele. Então, acho que é uma característica que, infelizmente, ainda é muito comum a gente ver nos gestores mais tradicionais. E hoje a gente está vivendo uma era que mudou totalmente o jogo. Tecnologia tem sim, sempre teve um papel protagonista. Acho que passamos por momentos onde tecnologia foi visto como despesa, depois começou-se a ver tecnologia como estratégico, mas ainda em empresas talvez menos maduras, e aí eu acho que o Espírito Santo tem muito isso ainda, tecnologia não está conectada a negócio. Então o cara ele não está envolvido em pautas de negócio, ele não está, às vezes, sentando na mesa dos adultos. E quando a gente fala de eficiência operacional, acho que é o que toda empresa busca hoje. É entregar melhor produto, melhor serviço, melhor experiência, mas ao mesmo tempo gerar lucro e gerar eficiência. E eu achei muito legal, assim, realmente a visão do grupo de ter eficiência operacional dentro de tecnologia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi isso para você, assim, vindo, né? Você está há um ano no grupo, e como é que foi para você essa junção? É que essa cadeira da eficiência operacional, em alguns lugares, a transformação digital abraça um pouquinho isso, né? Nas minhas experiências anteriores, eu era responsável também pela transformação digital, que abraça um pouquinho a transformação de processos em digitalização. Eu acho que isso é uma mistura entre duas etapas. Eu vim da área de indústria de alimentos, principalmente, e a indústria de alimentos ela separa muito a eficiência, a melhoria de processo em duas cadeias, né? A cadeia produtiva, que aí tem a área de automação, que faz as melhorias nas rotinas produtivas, e tem a área de qualidade, que faz as rotinas de eficiência naquilo que é produzido. Então, tu tem sempre a mesma cadência de produção, sempre a mesma qualidade do produto. Então, na área de alimentos, na indústria de alimentos, essas cadeias elas são divididas. Agora, com a IA, né, vou trazer um assunto mais moderno, essa questão da eficiência operacional ela não tem como não ser casada com a área de tecnologia, principalmente pelo aspecto de como a gente aplica IA nos processos sem entender dos processos. Então, cada vez mais a área de tecnologia vai ter que abraçar isso. Eu acho que a IA ela não é uma obrigatoriedade de ficar com a TI, mas é uma tendência. Porque, cara, como as áreas de negócio vão conseguir gerar resultados com a IA sem entender como fazer uma integração via API, alguma coisa do tipo. Obviamente, a TI vai suportar isso. As áreas de negócio elas vão ser responsáveis por criar seus insights, mas a área de TI vai ter que dar uma base para a geração desses resultados. Então, no final, vai ser um caminho natural. A eficiência, o pensamento em rotinas ficar vinculado à tecnologia para que a gente possa, como área agora de negócio também, melhorar as eficiências de todo mundo. Olha que legal. E a visão, para mim, assim, visão de IA, de fato, é uma disciplina de negócio, não é uma disciplina de tecnologia. A gente estava conversando esses dias e você comentou um pouco sobre o modelo que vocês estão implementando, que é
a área de negócio ser responsável por utilização, por essas inovações ali centralizadas, dentro da área, né? Assim, eu não terceirizo esse tema para tecnologia, mas ao mesmo tempo eu uso tecnologia para acelerar algumas melhorias em áreas específicas, que seja no comercial, que seja em área de pessoas, porque vocês têm muita gente na operação, então a área de RH ali também é uma área crítica, né? Uma área sensível do negócio, faturamento, enfim, financeiro, então são áreas complementares. E hoje a visão do grupo é muito isso, né? É trazer essa força da tecnologia para dentro da área de negócio. E tecnologia ser a área de tecnologia ser um apoio sustentador para acelerar. Perfeito. O objetivo é não tirar a capacidade da área de gerar os seus próprios insights e fazer com que a área seja propositiva também com tecnologia. Então, hoje nós disponibilizamos licenciamento para todas as áreas da empresa. Quem tiver interesse, me procura lá, a gente libera licenciamento para que cada um possa ter... Roncou, hein? Peraí que... Aí, ó, aí agora acabou. Agora acabou. Isso aí. Aí, ó. Só aí, pro meu amigo, se eu quiser mais depois, eu não preciso falar obrigado, não. Eu só agradeço. Isso. Aí tu não quer mais, eu agradeço. E aí a gente faz você não oferece mais o chimarrão, né? Então, eu agradeço, mas se for me oferecer, eu vou tomar mais. Então, agora a gente tem um novo consumidor de chimarrão. Aí. Deixa aqui, não tem problema. Então, a gente disponibiliza esses licenciamentos para as áreas para que elas possam ter autonomia em criar as suas iniciativas. A gente, obviamente, na área de TI tem várias iniciativas, principalmente a questão do desenvolvimento, usar IA para o desenvolvimento, usar IA na geração de informação. Então, tem vários pontos ali que nós estamos trabalhando para gerar insights para a nossa área também, mas o ponto principal da área de tecnologias relacionada a IA para o negócio é como a gente faz com que eles sejam mais rápidos. E aí, a possibilidade de usar informações rápidas, gerar insights de como consumir menos token, que hoje é um problema, né? Hoje nós estamos usando o cloud como motor das nossas iniciativas e o cloud token é um problema no cloud hoje, cada vez mais está se tornando claro isso. Então, o objetivo é a gente ser parceiro das áreas de negócio, trazendo informações, trazendo agilidade naquilo que eles vão fazer com a IA. Que legal. E eu acho que esse incentivo, né, da tecnologia, acho que ainda tem uma barreira grande, que é o pessoal de tecnologia entender que ele precisa ser um cara que vai ajudar e letrar a área de negócio, e não um concorrente ali que vai tirar algo dele ali. Eu acho que é uma mudança cultural e cada vez mais está ficando evidente que a gente vai precisar muito mais de gente de negócio, porque a tecnologia está sendo simplificada, né? Eu estava comentando num outro episódio que talvez o que a gente está vivendo hoje seja tão revolucionário quanto foi a energia elétrica e a internet, né? Nas suas proporções ali. Eu acho que o momento que a gente está vivendo agora é um momento que é ímpar, assim. Então, cada vez mais as pessoas vão falar de negócio. E tecnologia tem acelerado muita coisa. Então, acho que a característica do profissional de tecnologia, ele vai migrar muito para isso, né? Eu tenho ali o cara que sabe da dor, eu vou sair um pouco de trás do computador e vou andar mais pela empresa. Eu vou falar com a área, as áreas que a gente citou, de negócio, né? Comercial, como é que eu consigo ajudar? E acho que são 3 pilares aí que a gente sempre fala muito, que é ou gerar receita nova, ou reduzir algum custo, ou melhorar algum processo que já existe. Então, acho que a cabeça do analista hoje, do cara de tecnologia, ele tem um conhecimento mais profundo e ele vai conseguir, ouvindo a dor, conversando com quem tá ali no dia a dia, consegue trazer soluções, que às vezes o cara tem um problema que está ali há muito tempo, perdurando com ele ali, mas um cara de tecnologia às vezes dá uma solução rápida e simples. E hoje, acho que tem muito ainda a característica de projetos muito longos. E eu acho que a gente está vivendo um período que a gente consegue agora acelerar muito a velocidade dos projetos, né? Por mais que o negócio de vocês seja algo que é inovador, acho que é uma característica do grupo, sempre foi um grupo que buscou muito tecnologia, que inovou muito, mas eu tenho processo, tenho governança, tenho uma estrutura grande, é uma empresa familiar. Como é que você tem tratado com o seu time hoje, incentivando
esses projetos ou essas iniciativas para testar rápido, errar rápido? Como é que você tem tratado isso no dia a dia com o time? Para incentivar mesmo, mudar um pouco a cabeça ali. Não sei se você tem resistência hoje no time ou não. É uma característica do grupo, né? Nós temos uma empresa que tem mais de 20 anos e uma empresa que tem 7 e são características totalmente diferentes. Uma aceita mais o erro, corre um pouco mais de risco a gente fazer rápido, entregar rápido e ir melhorando, e a outra que é a assertividade. Então é uma dificuldade que nós temos, dificuldade não, uma oportunidade que nós temos de aprender com essas características e sermos assertivos nas entregas de cada uma delas. Na Fotos, nós tentamos ser sempre muito ágeis. Então, Legal. Recebemos a demanda, somos parceiros da área de negócio para tentar entregar o mais rápido possível, obviamente sempre diminuindo os riscos, né? Pelo tamanho e volume de operações que nós temos para os nossos clientes. E a questão cultural, ela sempre é um impacto muito grande, porque nós da área de tecnologia somos ensinados a fazer processos de tecnologia. Cara, o cara sabe desenvolver, o cara sabe resolver problemas de rede, mas tu nunca é ensinado como fazer com que as coisas que tu sabe fazer gerem resultado. E esse é um desafio muito grande para as lideranças. Como mostrar isso, né? Como fazer com que as pessoas entendam que elas não são profissionais de tecnologia. Elas usam a tecnologia para gerar melhores resultados nas áreas de negócio. E é uma batalha diária, né? Fazer com que a pessoa entenda, cara, isso daqui é um esforço que a gente vai fazer para gerar um resultado que o nosso cliente, que está lá na ponta, lá na rua, precisa da nossa placa solar, precisa do nosso tecido, ele receba aquilo com qualidade, sem erros. Então a gente vem, é um esforço diário para tentar gerar esses insights nas pessoas e entregar cada vez mais resultado com as atividades que nós fazemos na área de tecnologia. Um dos pontos principais sobre essa questão cultural é como a gente, como geradores de profissionais de tecnologia, a gente faz com que essa cultura seja modificada, que as pessoas não saiam mais das universidades pensando, eu sou um cara da TI que vou fazer código. Não, né? Tu é um cara que sabe fazer código, mas tu vai trabalhar para algum negócio. E esse é o ponto importante. A geração do teu código cada vez vai ser menos relevante. Exato. Vai ser mais relevante a diferença que tu vai fazer no negócio que tu está trabalhando. Seu conhecimento de negócio. Então, é um esforço que nós, profissionais de tecnologia, líderes de tecnologia, temos que ter para que essa mudança cultural ela já venha dos profissionais que forem entrando nas nossas áreas, né? E a eficiência operacional vincula muito isso. Com a IA, cada vez mais, a gente vai precisar entender, trazer insights de eficiência, ou de melhoria, ou de como vender mais, ou de como entregar melhor, para dentro das nossas operações de tecnologia. Né? Uma mudança grande que eu tenho tentado aplicar agora nas últimas semanas é a squads que tem cada ponto de tecnologia dentro das áreas. Então, que legal. Na área comercial, a gente já tem a área de dados lá dentro, mas a gente vai ter um desenvolvedor vinculado à área de área comercial, vai ter alguém de rede vinculado à área comercial, alguém de projetos de tecnologia vinculado à área comercial, vai ter a mesma coisa para a área de logística. Então, está descentralizando o time de tecnologia. Descentralizando para que a gente gere mais resultados para as áreas de negócio. Obviamente, nosso tamanho, né? Tenho 50 profissionais de TI que são vinculados ao meu time. A gente tem espaço para fazer isso, mas quanto mais insights para o negócio tiver, mais resultado a gente vai gerar e mais possibilidade de crescimento da área do time de tecnologia, e isso é um ciclo positivo, né? Quanto mais tecnologia a gente aplica ao negócio, mais cresce e mais oportunidades a gente gera. Cara, e é legal essa visão, né, de descentralizar, né? Você ter gente, eu brinco, morando dentro da área de negócio, para o cara emergir ali e viver, porque uma coisa é você estar no seu ciclo ali, outra coisa é você estar dentro de uma área que tem dores, né? É muito a nossa proposta aqui também com a área de inovação. Então, assim, a gente vai começar um modelo agora onde uma das pessoas é exatamente isso que estão fazendo. Eu vou pegar um cara do time de inovação aqui e vai morar um tempo lá no financeiro. Então, eu quero que o cara respire o financeiro, né? Entenda quais são as dores, quais são os gargalos ali, aonde ele pode, com tecnologia, com a visão que ele tem, né, mais analítica, sistêmica ali, que ele consiga ajudar a integrar algumas coisas. E eu acho que, cara, é uma baita iniciativa, assim, a gente vê poucas empresas fazendo e conseguir estruturar para que o cara esteja dentro da área de negócio, de fato, aí conecta a tecnologia com eficiência operacional, né? Você consegue ter bons resultados assim na operação. De fato, é diferente, a gente não vê muito isso no mercado, pelo menos
boa parte das empresas, das pessoas que a gente conversa, a gente não tem visto muito esse movimento. E faz muito sentido. Faz muito sentido, realmente. Eu costumo falar para o meu time que nós somos uma empresa de 50 profissionais que atendem 2 empresas que faturam bilhões. Então, como a gente é melhor para essas pessoas que produzem, geram esse resultado todo. Então, o caminho cara, mais perto do negócio, mais propositivo de tecnologia e cada vez mais ser parceiro. A parceria, a integração, entender a dor do próximo. Então, de novo, desafio, cultura, tem que mudar para a gente poder chegar nesse resultado. E, cara, é legal, assim, até falando desse tema, porque a gente tem visto muito, a gente vê algumas pessoas e tal, e às vezes o cara cria o cargo do business partner, né? Aí você, um nome bonito lá, mas você não sabe o que o cara faz. E aí, às vezes no PowerPoint ali é muito legal, o cara tem ali, conta uma história bonita, mas eu acho que até talvez é legal você comentar um pouco desse case, porque, cara, é um desafio cultural, que você falou, um desafio cultural. E aí você vem de um outro estado para um estado que tem mais ou menos as mesmas características de bairrismo, e você vem mudando também essa característica dentro do negócio, de inserir essas pessoas dentro da área de negócio. Vejo o business partner, a palavra como um todo, ela faz muito sentido, de você ter o cara ali, de fato, o parceiro do negócio, mas o maior desafio talvez seja a questão cultural hoje. A gente fez alguns movimentos antes, né? Só vou... Como fez barulho? Aí, ó. Então, acho que eu demorei muito para tomar esse negócio aí. Acho que... Não, tá tudo certo. A primeira experiência foi ok? Foi boa. Foi boa, então, parabéns. Conseguiu tomar tudo. Boa. Então, vou até fazer esse aqui cheio para passar a experiência completa agora. Boa. O outro era meia só, que cara, acabou muito rápido. Eu tinha servido um pouco menos. Então não é que a experiência não estava legal, né? Não, você foi sábio. Você foi sábio, mas foi muito boa a experiência. Então, tá bom. A gente fez alguns movimentos anteriores, tendo a característica do business partner mesmo, que ficava vinculado às empresas, mas esse movimento, ele acabou fazendo com que alguém fosse muito próximo do negócio e não a área de tecnologia. Então, esse movimento que a gente está fazendo agora é para que toda a tecnologia entenda mais dos processos das áreas. Legal. E principalmente com esse movimento da IA, que ela possibilita ser muito ágil nas entregas, faz ainda mais sentido. Então, as áreas que geram mais resultado, né, logística, importação, comercial, faturamento CSC, que a gente chama, né, que é o que atende as duas empresas, elas precisam de um atendimento prioritário mais ágil e mais alinhado com as suas expectativas. Então, por isso, essas squads de atendimento, e elas, em vez de ter alguém que fica próximo, a gente vai ter um grupo que fica próximo, entrega legal. rápido e gera cada vez mais resultado para as áreas. Muito legal mesmo. E aí, falando um pouquinho da operação, né, acho que talvez é uma das coisas que geram muito valor ali. Hoje o negócio de vocês é um negócio muito de logística, né? Então você tem ali, hoje a operação está em quantos estados? Nós temos ao todo 8 CDs. 8 CDs, Brasil afora. Então tem, basicamente, acho que você tem um por estado, pelo menos ali. Região, né? Por região. Tem um no sul, tem no Nordeste, Centro-Oeste, Norte, então a gente tá bem pulverizado. Espalhado. Tá bem pulverizado. Isso, mas no solar, né? A parte de tecido tem um no sul do país e tem um aqui no estado, e a gente distribui por esses dois caminhos, que é mais fácil a logística do que a placa solar, que é um produto maior. Então é um pouquinho da diferença também entre os dois negócios. Legal. E aí quando você olha para a operação como um todo, é um negócio logístico, né? Tem o processo da importação, que é um processo burocrático, a gente sabe que tem algumas coisas mais complexas, mas o grande desafio talvez seja a distribuição disso. Tecido, imagino que seja relativamente mais simples, mas simples no sentido de não ter nada que quebre. Né? Já o painel, você tem muito componente que quebra. Sim. E aí hoje, olhando para a operação, o que você enxerga que tem os maiores gargalos hoje que impactam o resultado para vocês? Você acha que está mais relacionada com custo, com velocidade, com vendas, com logística, que tem as características do Brasil como um todo, né? A gente tem uma malha viária ali deficitária, enfim, tem muita coisa que impacta, e o negócio de vocês ganha no detalhe a logística, né? Sim.
a distribuição ela tem uma margem muito estreita, né? Então, a gente sempre tem que ser muito eficiente para conseguir gerar resultado. Falando de tecido, o principal, vamos dizer assim, a principal oportunidade que nós temos é o tecido hoje ele vem com algumas informações e a gente não consegue fazer essa leitura para gerar as nossas informações dentro da nossa base. Então, ali tem algumas oportunidades que a gente pode fazer para gerar um processo mais ágil, desde o recebimento até a entrega para o nosso cliente, que é a China, ela tem a sua forma de colocar suas informações e a gente chega aqui e transforma essas informações para outro mecanismo. E hoje vem rolo, né? Vem rolo. Então, é um pouco dos desafios que nós temos na parte de tecido e na parte solar é principalmente a entrega em locais difíceis. É um grande desafio, porque o transporte em locais onde é a estrada rural, então isso também são coisas que a gente tem dado uma atenção especial. Tem muita fazenda que compra, né? O cara compra para fazenda e você tem que entregar lá. Agora com as novas tecnologias de baterias também que estão surgindo, possibilitam que a gente seja quase autônomo com relação à nossa própria energia gerada. Então, cada empresa tem seus desafios e é a proximidade com esses nuances de negócio que nos fazem ser cada vez mais geradores de resultado. Se a gente entende a dor do negócio, a gente pode gerar esses resultados. Legal. E hoje o negócio de energia hoje você entrega para o integrador, né? Então você não vende direto para o cliente e aí você tem ali um integrador que de certa forma faz esse papel, né? Então tem aspectos técnicos e hoje essa distribuição ela é feita para o integrador ou ele vai direto para o cliente final e o integrador vai lá só implementar? O integrador é um parceiro de negócio, né? Então ele alinha com o cliente suas expectativas da geração de energia. A gente, como parceiro dele, monta quais são os kits, ajuda na montagem de kits para atender aquela expectativa e fazemos a distribuição, né? Tem o faturamento, os processos administrativos, mas nós somos parceiros nesse aspecto também, de gerar qual é o melhor caminho para atender a expectativa do cliente. Então, quem tiver interesse aí em comprar as nossas placas solares, entender um pouquinho mais sobre o negócio, pode nos procurar mesmo sendo CPF. A gente tem parceiros que a gente indica, tem uma gama gigante no Brasil que pode te atender. E hoje tem algumas linhas, né? Eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu sei que tem algumas linhas de financiamento também que, conversando com algumas pessoas, que faz muito sentido, né? Você consegue comprar com custo baixo, com uma parcelinha baixa ali, que acaba compensando ali. Então, é um projeto que gera muita eficiência, energia limpa, obviamente, mas gera uma redução de custo absurda, né? Sem dúvida. A estimativa é que 2 anos e meio, um projeto de energia solar se pague. Então, que legal. E cada vez mais vai ser necessário, né? Tá vendo cada vez mais notícias com relação ao aumento de custo da energia. Sim. E se a gente conseguir ser gerador da nossa própria energia, a gente se distancia desses problemas recorrentes com o aumento de custo, né? Então, essa questão da bateria também vem impulsionando ainda mais a capacidade que a gente vai ter de ser mais autônomo com relação às nossas próprias gerações. Eu vi até uma matéria interessante, cara, um tempo atrás, que a gente está vivendo a era dos carros elétricos também, e que tem uns projetos na China que os caras estão desmobilizando as baterias desses carros que, de certa forma, saíram né, que é igual bateria de celular, né? Ela tem ali um tempo ali, vai acontecer, depois de um tempo ela começa a diminuir ai, quase que eu estrago a bomba. Mas ela começa, com o tempo, ela começa a diminuir a capacidade de 100 para 80 para 75. Isso num quesito carro, talvez seja ruim, porque você está usando o tempo inteiro ali. Mas quando você vai para casa, que você consegue montar uma estrutura de realocar essas baterias, você dá finalidade para a bateria que não serve mais para um carro e consegue montar um projeto estruturado para a casa continuar alimentando usando baterias de carro que não teriam mais utilidade, né? E é uma tendência, cada vez mais esses novos negócios vão surgir, porque a gente são tecnologias novas, a gente não tem ainda uma base muito grande para saber o que vai acontecer com as baterias de carro ou com outras baterias, e talvez vão surgir novos negócios, novas oportunidades de reutilização ou de novos negócios mesmo para esses meios, né, que a gente usa ali para veículos ou qualquer outro mecanismo. E tem uma tendência cada vez maior a gente ter carros com ou híbridos ou elétricos. Também a geração solar vai ser o nosso combustível. Então, legal.
a gente vai ser autônomo também na geração dos nossos quilômetros que a gente vai andar. Então, é uma tendência cada vez mais forte no mercado, e quem investe nisso, cada vez mais vai investir no futuro, porque tem uma tendência muito grande a mudar o nosso cenário como nós temos hoje. Olhar para 10 anos dá até medo, né? De entender como é que o mundo vai estar daqui 10 anos, né? Falando de carro, falando de geração de energia, falando de tecnologia. Acho que dá uma assustada um pouco a gente tentar falar daqui 10 anos como é que vai estar o mundo. Não tem como saber mesmo. Cara, e a IA ainda vai ajudar ainda mais nisso, né? Vai acelerar porque muito. Eu tenho me esforçado muito sobre questão de IA, como gerar resultado com IA, e a gente percebe que muitas carreiras vão sumir por conta da IA, assim como foi quando implementaram os bancos de dados. Para bancos foi uma mudança muito grande, só que agora essa mudança vai ser espalhada em todos os setores, todos os processos. Então a gente vai ter que cada vez mais estar ativo nessa geração de insights de tecnologia, como qualquer posição que tu esteja, assistente administrativo, comercial, contábil, porque a IA vai mudar esses processos, vai mudar essas carreiras. E rápido, né? Assim, eu tava falando, eu fiz um MBA em IA tem 2 anos. Então, assim, já tudo que eu aprendi lá já mudou tudo. Então, tá tudo muito rápido, né? Eu acho que hoje eu sou muito da máxima que não tem tarefa pequena o suficiente que a IA não possa gerar valor, né? E independente da área que você atue hoje. Então, obviamente, eu tenho visto alguns estudos falando sobre burnout de IA, por exemplo, que antes você tinha capacidade de fazer 10 tarefas, agora você consegue fazer 50. E aí a tendência não é diminuir a demanda, é aumentar, porque você está conseguindo entregar cada vez mais. Então, conseguir ajustar esse equilíbrio entre não estou terceirizando meu trabalho, eu estou melhorando a forma como eu faço e trazendo mais eficiência, né? Igual a gente estava comentando sobre o papel do desenvolvedor, né? Esse cara, talvez ele não vai ser o cara mais de codar, porque o que ele fazia em uma semana, talvez a IA vai fazer em horas, só que ele vai ser o cara de review. Então não é o cara que vai só simplesmente pegar aquilo que a IA fez e entregar, não, é o cara que tem critério, que conhece. Então o que ele faria, talvez ele desenvolveria em uma semana, ele vai conseguir desenvolver 10 coisas na mesma semana. Então, acho que muda muito, e para outras áreas também. A gente tem que, de fato, usar aquilo ali como um acelerador e como um acessório. Eu acho que ainda tem talvez alguma restrição das pessoas. Acho que achar que é hype já passou um pouco essa fase, ninguém acha mais que é hype. Talvez daqui a um tempo, acho que a gente vai falar de IA como a gente fala de internet hoje, né? Eu não vou na internet, nem fala que vai na internet mais pesquisar, né? Então, vai se tornar de fato um acelerador. Já é um acelerador. Agora, como isso vai estar daqui 10 anos, e tem não sei se arriscaria. Tem um desafio grande que é como gerar resultado com a IA, né? Porque muita gente fazendo muita coisa, mas realmente isso está transformando os teus processos ou melhorando aquilo que tu faz. Então, é tão recente que a gente ainda não sabe o que é gerar resultado com IA. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Como fazer coisas que realmente impactem no negócio, que gerem algo concreto, que melhore os teus processos, que traga eficiência. Então, por isso que eu acho que a área de tecnologia ela tem que ser muito parceira nesse momento, porque a gente cria as rotinas, né? A área de negócio ela consegue criar coisas para aquele momento, algumas coisas que geram insights de negócio, mas o que vai virar rotina, a gente ainda precisa se envolver muito. Então, essa visão é tão recente, faz tão pouco tempo que o cloud transformou tanto as coisas, né? Que até a gente ter a percepção realmente de resultado gerado vai levar um tempo, a gente vai precisar ter um pouco mais de maturidade para saber realmente como até vender os projetos que a gente faz com IA. Legal. Teve algum projeto, assim, desde que você entrou, que te chamou muita atenção, assim, desses que você tem conduzido com o time lá? Você falou, cara, esse projeto aqui realmente gerou um diferencial competitivo, cara, mudou um pouco a forma como o negócio funciona, porque hoje vocês têm uma característica, cara, 8 estados, né? Cultura diferente, a gente fala de venda, é uma venda, de certa forma, muito técnica, né? Porque tem um projeto ali, então a venda, principalmente da energia solar, é muito técnica. E tem algum projeto legal, assim, você fala, cara, esse aqui pra gente foi... Tem 2 projetos, eu vou falar o primeiro, que foi um projeto mais estruturante, a gente tinha uma dificuldade muito grande com o nosso RP, ele vinha de recorrentes
paradas que impactavam muito a operação. Então, a gente fez alguns movimentos de clusterização, que acabou melhorando muito o resultado gerado com o RP. E eu acho que esse foi um dos principais diferenciais desse ano que eu estou trabalhando ali no grupo, que é a estabilidade que a gente conseguiu trazer com mudanças que nós fizemos estruturantes, né, na parte do RP. Legal. E com relação a negócio, nós hoje temos mais de 200 vendedores trabalhando na Fotos. Caramba. E cada um deles tem o seu próprio WhatsApp. E a gente... uma dificuldade muito grande de tu fazer gestão sobre 200 pessoas se comunicando por WhatsApp com os nossos clientes, que é o nosso ouro, né? Tratar bem o nosso cliente, atender bem as pessoas. E aí a gente fez um projeto junto com um parceiro de monitoramento e insights com IA no momento do atendimento. Então, que legal. A gente tá fazendo a conversa com as pessoas ali, a gente já consegue pegar algumas coisas que, cara, tem que fazer uma comunicação melhor ou tem que mudar um pouco o direcionamento da conversa. Você coloca o agente de IA para ir monitorando a conversa e a partir dali ele vai dando insights para o vendedor de como conduzir essa conversa com o cliente. Isso aí, exatamente. Olha que legal. Ele faz a parte do vendedor e também faz a parte do líder. Mostrando, olha, aqui tem alguma situação que tu tem que tratar, alguma coisa do tipo. Obviamente isso é incipiente, nós estamos... Está sendo criado, né? E ela precisa de muita informação para ser mais assertiva. Mas com certeza é um projeto que vai gerar muito resultado pela proximidade do vendedor com o cliente, né, com o nosso integrador. Então, com certeza esse é um projeto de transformação que vai agregar muito resultado na operação de venda. Que aí você padroniza, você garante qualidade também ali, né, mais assertividade, porque 200 pessoas é muita gente, com características diferentes, se não tem um processo muito bem estabelecido ali, é o nome da empresa que tá na frente ali, então traz uma abordagem mais padronizada e, obviamente, acho que entra muito aquele tema que você falou, cara, como é que a gente consegue medir, por exemplo, acho que na área de tecnologia a gente tem um desafio grande, principalmente, eu venho de mundo de infraestrutura, então a infraestrutura tem um desafio muito grande de você falar de ROI, que é a maioria da conversa de negócio, né? O cara fala assim, pô, eu botei tanto, quanto é que vai voltar? Né? Então é muito difícil de você falar de ROI num firewall, é muito difícil você falar de ROI num servidor, numa área de segurança. Então, agora, quando você consegue implementar projetos desse tipo, que você consegue medir, falar, cara, eu tinha uma eficiência de venda de tanto, agora eu consegui aumentar a taxa de conversão, eu consegui aumentar o faturamento, eu consegui aumentar a assertividade, ou diminuir os erros de projeto, porque aí agora eu tenho alguém ali, uma IA que seja dando mais instrução para o vendedor do que ele tem que perguntar, de como é que ele desenha esse projeto. Eu acho que são projetos que, de fato, são mais palpáveis, são mensuráveis e você consegue, de fato, medir. Vocês vão conseguir medir o que essa tecnologia efetivamente está gerando de valor? Com certeza. O objetivo é pagar a tecnologia. E a gente só faz isso tendo números, métricas, né? Então, a gente já tem algumas informações que está mostrando que está fazendo sentido a gente fazer esse investimento. Um dos pontos principais para a gente saber que a gente pode trazer essa tecnologia, de novo, tem que estar perto do negócio e com certeza ferramentas para resolver os nossos problemas tem, mas a gente só vai saber delas se a gente tiver proximidade. Exato. Cara, dentro desse ecossistema que vocês estão implementando, acho que foram 2 projetos que são bem legais, assim, né? Acho que para quem está na ponta ali não tem nada pior do que focar em ficar enxugando gelo, né? Sustentação o tempo inteiro com problema, com RP dando problema. A gente passou, né, junto com vocês por esse período, sabe que o tanto que isso gera impacto ali para o negócio. E eu falo que às vezes são problemas diferentes, mas para o usuário na ponta parou é a mesma coisa. Então até você conseguir estabilizar, acho que é um baita de um desafio, né? Vocês passaram por momentos de separar as empresas, juntar as empresas, enfim, acho que a decisão de negócio também ali muda o tempo inteiro, não, mas são características diferentes. E hoje acho que são projetos que primeiro você estabilizou para conseguir fazer com que o básico funcione, né? E aí você estava comentando que acho que talvez o processo que vocês fizeram de alta disponibilidade, acho que talvez no RP é um dos poucos clientes no Brasil que tem, então traz mais tranquilidade, porque você tem 200 vendedores ali o tempo inteiro trazendo pedido. Então, tecnologia está ali para poder tirar fricção, para facilitar, para simplificar a jornada como um todo.
e agora esse projeto grande de experiência. Durante essa jornada, né, esses 2 projetos ali de atendimento, tem alguma lição que foi legal, assim, que você fosse, cara, isso aqui a gente pecou, pô, a gente aprendeu? Com certeza. Com relação a manter o ambiente funcionando, ela sempre é uma... Roncou de novo, parabéns. Me tornei um grande consumidor de chimarrão. Isso aí. Gostei. Com relação à eficiência das áreas, se tu não tiver a base funcionando, tu não vai conseguir ser disruptivo com tecnologias novas. Então, a minha entrada em maio do ano passado até janeiro desse ano foi 100% focado em a gente conseguir fazer com que a base estivesse bem estruturada para trazer novas tecnologias. Obviamente, a área de negócio, ela quer tudo ao mesmo tempo, né? E a gente, como parceiro, a gente tenta fazer isso. Mas agora a gente está dando foco, atenção a melhorar a eficiência operacional com tecnologia. Porque a base está bem feita, o RP funciona. Legal. O nossa infraestrutura de rede, nós temos um dos parques, se eu não me engano, dos mais tecnológicos, pelo menos pelo que eu ouvi aqui no estado. Que legal. Com internet via satélite, a Icon suportando também. E uma robustez muito grande, né? Parou alguma coisa, vai funcionar de outra forma. Então, nós estamos tranquilos com relação à rede, à infraestrutura e à parte de RP. E agora, então, nós vamos dar foco ao negócio mesmo, a gerar mais insights de negócio. Por isso, essa abertura das squads de atendimento aconteceu agora, porque agora a gente pode realmente estar mais próximo do negócio, não precisa mais olhar tanto para dentro da tecnologia, a gente já pode olhar mais para fora. E a principal dificuldade que a gente tem com relação a isso é os próprios fornecedores, né? Quando a gente fala do Sankhya, desculpa, né? Não, depois a gente pede um patrocínio para a Sankhya, hein? Se for falar bem, a gente pede patrocínio. A própria Sankhya, até ela entender qual cenário a gente deveria seguir para chegar agora onde a gente está, com a estabilidade que a gente está, levou meses. Aí, bom, vamos fazer um ambiente clusterizado. Legal. Então, eu já tinha trabalhado com esse formato em algumas outras empresas, e aí nessas sugestões a gente conseguiu encontrar metodologia para fazer, e agora, bom, beleza, estamos estáveis, conseguimos parar de dar atenção para a base para poder olhar. Parar de pagar incêndio, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, meu celular não tocou, né? Faz dias que não toca para receber problema. Que legal. Normalmente a pessoa está me procurando agora, cara, eu preciso melhorar meu negócio, e isso muda muito a característica. E é uma baita satisfação, né, cara? Uma coisa é o cara ficar o dia inteiro te ligando ali com problema, outra coisa é você falar, eu até fiz uma camisa aqui na Aiko. Eu gosto das camisas diferentes, aí eu fiz uma assim, bora falar de problema novo? Porque eu falo assim, cara, tem problema que ele tem que ser, ele nasce, obviamente a gente trabalha com problema, mas ele tem que ser resolvido. Porque é muito mais legal você falar de problema novo, é chegar ali num bate-papo, num café, você me contar uma dor que talvez eu possa te ajudar, ou né, dentro da empresa mesmo, passa aqui, conversa, pô, tô com uma dificuldade, calma aí, vamos usar a tecnologia para isso. Então, por que não falar de problema novo o tempo inteiro, né? Tem alguns estruturais que a gente sabe que levam um tempo maior, mas tem uns outros que vai empurrando com a barriga ali e você não consegue resolver e você fica o tempo inteiro recebendo ligação de problema, o dia não é produtivo, você chega em casa exausto porque não conseguiu resolver muita coisa e, pô, você receber ligação para falar de problema novo, de coisas novas ali que tá gerando valor é muito mais prazeroso, né? Com certeza. E tu vai olhar o mercado de trabalho hoje com a dificuldade de mão de obra que a gente tem, se a gente não fazer com que as pessoas elas sejam muito eficientes, trabalhem em alguma coisa legal, a gente não vai ter profissional para trabalhar. Então, quanto mais tecnologia a gente aplica na mão de obra das pessoas, mais satisfeitas elas se sentem também, porque vão estar fazendo coisas mais analíticas, mais disruptivas, né? Exato. Então, a área de tecnologia ela tem essa missão também, né? Fazer com que as pessoas trabalhem bem, trabalhem com algo agradável, né? E é um ponto importante que volta à cultura, né? Como é que a gente faz com que as pessoas entendam que a tecnologia ela tem que trabalhar para fazer isso para as pessoas. Cultura sempre é um ponto importante. E, cara, é agradável quando você faz um negócio que você gosta, né? Assim, aí há um negócio tão prazeroso. Eu vou até usar o exemplo de ontem, né? Eu tava com o Giuseppe, nosso CEO. Cara, o Giuseppe saiu daqui ontem 11 horas da noite. Ele tá num projeto que tá mexendo com IA, com Lovable e tal. A gente usa muita coisa aqui dentro. Cara, saiu daqui 11 horas da noite. Codando, né? Falei, cara, virou desenvolvedor agora essa altura do campeonato. Então, assim, você não vê o tempo passar quando você tá fazendo algo que é prazeroso e que tá gerando valor. Sim. Então,
ele acho que estava muito tempo fora, assim, da área técnica e virou um desenvolvedor full stack. Tava sacaneando ele ontem, falei, cara, virou um desenvolvedor full stack, mas é um negócio que tá gerando um baita prazer que ele tá fazendo ali, né? Um projeto que não tem nada a ver com a Aiko aqui, mas ele tá conseguindo fazer as coisas acontecerem. Então, por que quando a gente está fazendo algo que é prazeroso, assim, cara, você não vê o tempo passar, né? A gente vem de um background técnico ali, já virou muita noite ali, mas virar noite implementando é muito mais legal do que resolvendo bucha, né? Então, acho que esse é o papel da TI, eu vejo com muito bons olhos, principalmente eu gostei muito dessa visão de tecnologia e eficiência operacional. Eu não sei se você conhece, mas tem um livro chamado A Meta. Cara, é um livro que vale a leitura, assim, eu infelizmente não sou um cara de ler tanto, mas foi um livro que eu li recente, é um dos livros que marcou muito para mim, assim, talvez foi um dos melhores livros que eu já li até hoje, principalmente pelo momento que a gente está aqui, que é um momento de revisão de negócio também, de melhoria, de eficiência operacional, que eu acho que está todo mundo fazendo. É um livro de 1980 e bolinha, é um livro antigo e que fala sobre a teoria dos gargalos, então fala sobre eficiência operacional. Então, assim, eles adaptaram para um romance, e um romance bom, a história de um gerente de fábrica. Então, acho que é um livro que tem muito a ver com o que você está fazendo lá. Eu recomendo a leitura e virei muito fã. Patrick, a gente está caminhando para o final aqui e acho que nosso objetivo é sempre trazer insights legais, trazer visões de tecnologia, do poder de fato da tecnologia como transformador, e eu fiquei muito feliz assim com o bate-papo, acho que agregou muito, trouxe muita visão legal de como isso tem sido estruturado dentro do grupo, como isso tem gerado valor efetivamente, projetos que estão mexendo no ponteiro ali, a sua trajetória, né? Acho que o desafio de sair de um estado, sair de perto da família, trazer mulher, trazer criança, acho que é uma trajetória que acho que poucas pessoas têm a coragem de vir para um desafio. Acho que parabenizar pela trajetória. E eu sempre peço para encerrar, eu peço para deixar alguma mensagem, que seja falando sobre profissional, que seja falando sobre pessoal, enfim, aquilo que o público hoje, a gente tem muita gente que tem estudante que está começando a carreira, tem executivo, tem gestor, tem coordenador, tem analista, então tem muita gente que está acompanhando e a gente gosta sempre de deixar essa mensagem final. E aí, essa é do freestyle, não está no script, então queria que você tivesse a vontade para deixar essa mensagem para quem está ouvindo a gente, para quem está escutando, vendo, né, nas plataformas. Algo que, assim, acho que foi falado muita coisa legal, acho que a sua trajetória, a história é muito legal e o que você está fazendo dentro do grupo em um ano. Tem muita informação legal, acho que gerou muita informação boa para quem consome, mas queria encerrar com essa mensagem. Dá para ficar aqui mais umas 2 horas conversando, mas as meninas já vão desligar a televisão daqui a pouco. Então tá bom, vamos lá. Eu acho que um ponto importante como profissional, como líder de pessoas, uma mensagem que eu quero deixar é que nós somos obrigados a aprender muito nesses últimos meses, né? Então, a gente precisa se modernizar, todos os profissionais de tecnologia precisam se modernizar. É uma missão nossa aprender sobre IA, porque tudo que vai acontecer para frente vai ter relação com IA. Então, não existe mais profissional de tecnologia que não entende, não aprende, não vai se capacitar com isso. Então, profissionalmente, eu acho que esse é o principal caminho. Como líder de pessoas, eu acho que a gente tem uma missão de fazer com que as pessoas elas entendam sobre comportamento, porque como nós geramos mais resultado com os nossos comportamentos. E eu falo isso com algumas pessoas que eu tenho feito um trabalho lá no meu time, que se a gente não sabe liderar em casa, a gente não sabe liderar na empresa. Então, um bom líder, ele é um bom líder em casa. Então, se tu não sabe ser um bom líder em casa, tu não vai saber ser um bom líder na empresa. Então, procurar ter o discernimento de que um bom líder, ele é o cara que escuta com paciência, que ele entende o cenário no qual ele está envolvido e sempre procura achar a melhor solução com as ferramentas que ele tem. Então, como líder de pessoas, a gente precisa sempre estar ativo nessa visão, a famosa escuta ativa, né? Uhum. Para gerar resultados com as pessoas que nós temos, com as materiais que nós temos, né? Seja pessoas ou sejam tecnologias, no meu caso. E
uma mensagem para minha esposa, né? Nós viemos do Rio Grande do Sul em maio do ano passado. Em setembro nasceu a Olivia. Olha que legal. Ela estava grávida de 5 meses e Caramba. foi um desafio muito grande sair lá de Floripa, né? Um lugar maravilhoso também. Vir para outro lugar maravilhoso, mais longe de todo mundo. E minha esposa muito parceira, te amo, meu bem. Aí, ó. E... Já temos um corte de amor. Isso aí. E aí... Isso aí fazer né? Nem só de tecnologia vive um homem, né? Com certeza. O Head, ele tem a missão de ser Head em casa Boa, também. Então, isso. Minha esposa tem que saber o quanto eu a amo e quanto sou grato por ela ter feito essa missão Topado comigo essa aí. missão, tem que ser muito parceira. A gente veio de carro quase 3.000 quilômetros com 2 cachorros dentro. Ela grávida de 5 meses, barriguda já. Mas foi um desafio. O maior desafio que eu tive na minha vida foi esse. Eu imagino. Porque tá lidando com algo que eu esperei muito tempo ser pai de novo, né? A Olivia... Ela veio agora e é uma coisa mais maravilhosa que o homem pode ter, um filho, poder viver esse momento, né? Eu fui pai bem jovem, a Luana também é uma das coisas mais importantes da minha vida, mas agora a Olivia, um pouco mais madura, a gente tem um pensamento diferente, né? E como pessoa, esse desafio me fez aprender muito e acho que são coisas, a gente se desafiar nos faz evoluir. E o líder, ele precisa passar por isso também. Então, quem é líder, quem deseja crescer nisso, se desafie, entenda sobre pessoas, entenda como gerar mais resultado com pessoas. Essa é a minha mensagem, porque a tecnologia, ela é sempre o meio. O fim é o resultado que a gente gera com ela. Legal. Então, a gente precisa sempre aprender com isso. Cara, assim, foda demais a mensagem. Eu achei muito legal sobre o head de casa, né? Porque, de fato... se sua vida em casa tá uma bagunça, como é que você vai liderar alguma coisa se a sua vida em casa não tá legal, né? Então, acho que, de fato, é uma mensagem que faz a gente refletir muito, né? Família ali, eu acho que tem que ser, é um dos pilares. E eu falo que o cara, quando ele tem uma boa esposa, ela vai ser a maior alavanca da vida dele ou vai ser a maior âncora, né? Sim, e topar uma dessa com a mulher grávida... Eu falo que eu tenho gêmeos, meus filhos têm 3 anos e o período da gravidez... é o mais difícil, né? Eu falo que assim, aquela mulher que você namorou, ela foi engolida pela que você casou e aqui a mãe engoliu as outras duas. Então, falo isso pra minha esposa toda semana, então, com carinho, obviamente. Mas de fato, muda muito. E ela topar no meio de uma gravidez, 3.000 quilômetros, num lugar que ninguém conhece, com a criança na barriga e mais 2 cachorros, realmente é muito parceira. E tem que valorizar muito mesmo, cara. Isso é a base da gente, né? A gente tem que ter um ponto de equilíbrio, principalmente uma base boa para voltar para casa, né? Ter o prazer de ir para a empresa, mas também ter o prazer de voltar para casa. Sem dúvida. E exatamente o que tu falou. Se a pessoa que está ao teu lado, ela não te empurra, ela não te leva adiante, tu vai sempre estar ancorado em alguma coisa. Então, sou muito grato pela esposa que eu tenho. Com certeza sou muito grato a Deus por tudo que Ele proporciona de aprendizado, de dificuldades, porque isso me transforma em um profissional melhor. Boa. E sem fé a gente não chega a lugar nenhum. Exato. Independente da religião de cada um, acho que fé é o que movimenta, né? Então, exatamente. Acho que são as bases e legal a gente ter fechado dessa forma, porque fala-se muito de tecnologia, fala-se muito sobre automação, sobre IA, mas o aspecto família, o aspecto base... pessoas, acho que é o principal, né? A gente precisa ter um bom alicerce e isso tem que ser impulsionador. E de fato, a companheira da gente, então também vou aproveitar para agradecer a minha, porque senão eu vou ter um problema, né? Mas ela sabe o quanto que ela é importante, o quanto que ela é parte dessa jornada, né? São dias, noites, finais de semana, às vezes sem conseguir voltar para casa. Você trabalha com tecnologia, você sabe como é que é, às vezes você não consegue ver a criança acordada, você sai e tá dormindo, você volta tá dormindo, então é a família ali que segura a barra. Cara, agradecer demais, primeiro pelo bate-papo, segundo pela experiência, acho que eu sempre tive vontade, assim, algumas vezes eu tive lá, mas não consegui tomar o chimarrão e agora eu vou voltar pro sul, tenho a visita prevista lá, já vou voltar com mais propriedade. O próximo desafio agora é aprender um pouco mais sobre churrasco, porque eu sempre passo vergonha lá. Te agradecer pelo bate-papo, pelo conteúdo, cara. Acho que foi assim, foi bem legal. Trouxe muita coisa pra gente refletir, pra gente ajudar quem tá acompanhando a gente.
Mais uma vez, obrigado mesmo pelo tempo. Sei o tanto que tem sido corrido lá e poder tirar uma manhã para conversar com a gente é sempre legal. E obrigado pela parceria. Agradeço a oportunidade. Pessoal, procurem a Fotos. Vamos usar as novas tecnologias para melhorar as nossas vidas. Procurem a Litoral Têxtil, quem tiver precisar de tecido, alguma coisa assim, a gente é parceiro, a gente atende bem as pessoas, esse é o ponto principal. Legal. E se precisar te achar nas redes sociais, LinkedIn, quiser fazer benchmark, saber um pouco mais, como é que te acha? Fica à vontade. Patrick Siqueira da Rosa, no LinkedIn, procura lá que a gente pode trocar algumas ideias. Também somos super receptivos com as pessoas, quem quiser visitar a gente lá, conhecer um pouquinho do nosso processo. Legal. Tá à vontade aí para conhecer as nossas tecnologias, as nossas empresas lá. Legal. Obrigado mesmo. Obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio do InsightCast. O episódio está disponível nas principais plataformas. Comenta, compartilha, deixa seu recado, deixa o que você gostou de ver, o que você gostaria de ver nos próximos episódios. E a gente se vê no próximo.